o patrimônio. Bom, professor, aí agora a pergunta do nosso querido colega aqui, ele que sempre senta na frente, eu me lembro de mim, eu também só sentava na frente. As freiras sempre me escolhiam para eu fazer as maratonas intelectuais do colégio, eu estava na frente. Ou bem, destituição da tutela. Professor, pode o tutor ser destituído? Pode. Quais são os motivos que levam à destituição da tutela? Como eu disse, a tutela faz coisa julgada formal. A lei é naquele processo. Não, ela não faz coisa julgada material, em que aquela decisão ela tem força em outros processos. Se o tutor não desempenha bem a sua função, eu posso destituí-lo. Tranquilo. Vamos ver então. Primeiro, descumprimento dos deveres inerentes à tutela e ao poder familiar. Como, professor? Qual é o descumprimento aí? Por exemplo, abandono material, deixou o pupilo sem alimentação adequada, sem prover as necessidades básicas. Abandono intelectual, não matriculou o pupilo na escola. Abandono moral, deixa o pupilo frequentar casas de prostituição. Está lá o pupilo em boca de fumo, tá? Então, todos esses são descumprimento dos deveres inerentes. Sim, se ficar configurado o abandono material, responde por crime de abandono material, abandono intelectual e abandono moral, que todos os três são condutas típicas. Eu acho que eu já falei aqui sobre isso, não já? Muito bem. Má administração dos bens do menor também é motivo de destituição da tutela. Ah, professor, quer dizer que se o tutor dilapidar os bens do menor, eu posso pedir a destituição dele por má administração? Pode. Pode. Então ele detonou a minha pensão, ele detonou o meu patrimônio. Mas tem a destituição dele aqui. Ele pode ser destituído. Bom, tutela. A destituição da tutela só pode ser feita através de decisão judicial, em procedimento contraditório ouvido o Ministério Público. Então, senhores, assim como a destituição do poder familiar, a destituição da tutela, ela exige o contraditório e ampla defesa, em que, basicamente, eu vou mover a ação de destituição de tutela, dou prazo para contestação, cito o tutor para contestar a ação, temos a instrução processual, vai ser ouvido o denunciante, vai ser ouvido o pupilo, vão ser ouvidas as testemunhas, temos aí as fases de diligências, temos as razões finais e, finalmente, a manifestação do Ministério Público e a sentença. Então, não é assim que eu vou destituir o tutor. Primeiro, eu tenho que provar num procedimento que lhe é assegurado contraditório, ampla defesa, igualdade de armas, princípio do devido processo legal, para que, então, eu possa destituir. Será que, porque por causa de todo esse procedimento que não deram crédito para o Bernardo, aquele caso do Bernardo, ele procurou, saiu até na matéria, a autoridade denunciou o pai, a madrasta? Eu não conheço, por isso eu não posso dizer. Às vezes eu só ouço falar. É muito difícil para mim, como promotor, opinar sobre esses casos se eu não tenho o processo para ler. Porque às vezes o que a mídia diz não necessariamente é o que está nos autos. E como dizem os romanos, qual não est in actis, não est in mundo. O que não está nos autos não está no mundo. Mas eu tenho aqui uma outra observação. Destituída a tutela, então o tutor foi destituído, estava maltratando o pupilo, estava mal administrando, malversando os bens, ele é destituído. O menor volta a ficar em situação de risco, porque ele fica sem representação legal, novamente. E aí ele vai para a tutela do Estado, que é a tutela estatal. Ou, se tiver um familiar, ele pode ir para a tutela do familiar. Destituída a tutela, cessa os vínculos entre o tutor e o tutelado, ou seja, os vínculos de guarda, de poder familiar,
com exceção da prestação de contas. Professor Franklin, quer dizer que mesmo ele destituído, cessando os vínculos que ele tem comigo, eu posso pedir uma prestação de contas do que ele fez com a minha pensão, do que ele fez com meus bens? Posso. E assim como você, que é condômino, num condomínio, tem o direito de pedir do síndico a prestação de contas, você que é pupilo numa tutela tem o direito de pedir a prestação de contas do tutor. Essa pessoa, se o juiz percebeu, membro do Ministério Público, a pessoa tem má fé, ele não ficará como tutor. O pai morreu, ficou a criança, fica o verdadeiro, fica por causa do salário mínimo. Tá? Isso acontece muito. Crianças, famílias pobres, morre o pai, morre a mãe, fica a criança que tem direito a um salário mínimo de pensão, aí a família briga mais pelo salário do que pela criança. E qual é a medida protetiva que nós deveríamos tomar? A medida protetiva é essa, né? Infelizmente a lei é clara, a prioridade é a família natural. Então ele vai ficar ou com o tio, ou ele vai ficar com o avô, ou vai ficar com a avó. É a prioridade a família natural, ainda que haja essa situação de conflito pela pensão. Todavia, eles também podem pedir a prestação de contas, né? A criança, ela é assistida pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, e se o representante do Ministério Público ou da Defensoria percebe que há má fé, ele pode pedir a prestação de contas. E nessa prestação de contas, se ficar provado que houve prejuízo para a criança ou para o adolescente, o dever de indenizar eventuais perdas e danos. Aquele familiar ficou mais com aquela criança para poder dilapidar a pensão dela. Constatado na prestação de contas isso, ele vai ter que indenizar. Todo aquele que, com ação dolosa ou culposa, causar dano a outrem, tem o dever de indenizar. Professor, só mais uma pergunta, professor. No caso que é instituída a tutela, o Estado passa a tomar conta novamente. Sim, o Estado, destituída a tutela, o Estado passa a tomar conta novamente, sim. Aí o tutelado, então, nas prestações de conta, ele pode exigir do próprio Estado as verificações das suas contas, antes de sim, o tutelado que está sob a tutela do Estado pode exigir do Estado a prestação de contas, sim, pode. Adoção. A adoção é a forma de colocação em família substituta mais complexa que existe. Por que, professor, mais complexa? Porque hoje, assim como você se habilita para o casamento, você também tem que entrar num processo de habilitação para adoção. Aquelas crianças que são destituídas do poder familiar e são colocadas num abrigo, existe uma fila de pessoas habilitadas para adotar aquelas crianças. Então ela é complexa porque ela exige muitas coisas. Ela exige idoneidade financeira e moral, ela exige a habilitação prévia para adoção, ela exige o estágio de convivência, o cumprimento de vários requisitos que nós vamos ver nesta aula ainda. Ela então traz o estado de filiação. Por que ela é complexa? Porque a partir do momento que você adota uma criança, essa criança passa a ser teu filho para todos os efeitos legais. E não há a possibilidade de você revogar aquela adoção. Ela é irrevogável. Então aquela criança, se tu tens um filho natural, ela vai ter os mesmos direitos, como se fosse teu filho natural. Todos os direitos, inclusive hereditários. Traduzindo-se no status de pai e filho entre adotante e adotado. Ele passa a ser verdadeiramente o pai e filho. Lógico que hoje
está bem evoluído a coisa. Eu posso ter 2 pais adotando uma criança, um casal homoafetivo, 2 homens, vão ficar 2 homens na certidão dele como pais. Tem 2 mães que querem adotar uma criança, vão ficar na certidão 2 mães. São a evolução do direito, né? Bom, no sistema do ECA, a adoção vai até os 18 anos incompletos. Então, lógico que, se eu estou falando do Estatuto da Criança, só até os 18 anos, incompletos. A partir do momento que ele completa 18 anos, a adoção terá que ser feita pelo Código Civil. Todavia, nós já vimos que, se a criança estava antes sobre a égide, né, do ECA, essa adoção pode passar dos 18 anos. Explico. Eu era promotor da infância e nós tivemos um caso interessante. 3 crianças estavam no abrigo. As 2 meninas, porque tinham abusadas, eu acho que até já contei essa história, mas não vale a pena contar de novo. E essas 2 meninas tinham sido abusadas, um casal americano então resolveu adotá-las, entrou com uma adoção internacional. Adotou as 2 meninas num processo que demorou, acho que uns 3 anos. Depois de tudo certinho, eles levaram as 2 meninas para os Estados Unidos. Estavam lá muito bem, mas viviam tristes. Por quê? Porque elas tinham deixado o irmão delas aqui. Eram as 2 meninas e um irmão que também estava no abrigo. Conversa daqui, conversa dali, os americanos resolveram então voltar para o Brasil para adotar o menino, que já estava com 16 anos. Como vocês sabem, o processo de adoção internacional e adoção nacional é demorado. Então, eles primeiro entraram com o processo, o menino completou 18 anos, mas o juiz concedeu a adoção, mesmo ele tendo mais de 18 anos, porque ele já tinha entrado com o processo antes do menino completar 18 anos. Deu para entender? Tranquilo. Para os maiores de 18 anos, a adoção se dá pelo sistema do Código Civil, nós já acabamos de dizer, salvo se a criança ou adolescente estiver sob a especial proteção do ECA. Então, se você já tinha antes aquela criança como uma guarda ou como uma tutela, tu queres adotar, nada impede do tutor, por exemplo, adotar o sobrinho. Não há problema nenhum. O que não pode é o avô adotar o neto. Não pode. Não pode por conta das questões hereditárias, tá? Que aí tu vais colocar o filho da tua irmã em condições de igualdade com você que é filha para herdar a herança do teu pai e da tua mãe. Isso é só por isso que não pode o avô adotar o neto. É que você vai colocar... Há um impedimento, é proibido. Antigamente, doutor, para efeito de INSS, não havia avós. Avós tinham a guarda. Avós têm a guarda da criança. Não adotam a criança, tá? Vamos lá, adoção. O sistema do ECA não permite adoção por procuração. Então, pergunta de prova, você pode adotar por procuração? Não. Em cartório, mas eu fiz uma escritura, uma procuração bonita, fui lá, uma procuração pública em cartório, não pode. Por testamento, também não pode. Mas professor, o cara deixou em testamento o desejo dele de adotar. Não vale como adoção. O que vale, então? O que vale? É o que a gente chama de adoção pós-mortem. O que é adoção pós-mortem? Nós vamos ver na aula 4, aguarde. Nós vamos ver isso, mas eu vou logo dar uma pincelada. O cidadão entrou com o processo de adoção daquela criança, por uma infelicidade morre durante o processo, que eu disse a adoção demora, né? Mas como ele manifestou o desejo no processo de adotar aquela criança, ele pode, ao final, mesmo depois de morto, haver a adoção pós-morte. Mas nós vamos falar sobre ela na próxima aula, o ECA 4. Uma aula emocionante.
por testamento ou qualquer outra forma de adoção, né? Que não seja judicial, ou seja, na presença do juiz. Então, eu não admito nenhum outro tipo de adoção que não seja judicial. Não posso ter por procuração, não posso ter por testamento, embora possa ter adoção pós-mortem, desde que, antes da morte, houvesse um processo judicial de adoção. Para a informação dos senhores que estão assistindo essa aula, adotando é aquele que vai ser adotado. E adotante é aquele que quer adotar. Então, adotante é o que quer adotar e adotando é aquele que vai ser adotado. Tá, professor, mas quais os requisitos? Primeiro, corrijam lá. Maior de 18 anos, corrijam por favor aí. É um critério objetivo. Isto é, não adianta ser emancipado. O que manda mesmo é a idade, não a capacidade. A pergunta é, professor Franklin, mas eu fiquei sabendo um caso de um rapaz lá no interior de Barretos, já com 18 anos ele estava emancipado, ele é pecuarista, ele mesmo administra a fazenda dele, é um cara muito rico, inclusive, e ele quer adotar uma criança. Tem 16 anos. Pode? Não. Porque mesmo que ele seja emancipado, se ele não for maior de 18 anos, ele não pode adotar. Tá bom? O que importa é a capacidade, não a idade. O casamento, a emancipação. Não interessa, ele casou com 16 e a moça tem 14. Eles são emancipados, não interessa. Não pode adotar, porque a lei é clara. Só maior de 18 anos. Não importa o estado civil, podendo ser casado, divorciado, viúvo, solteiro, amaziado, tico-tico no fubá, os carrega no quiabo. Tranquilamente. Né? Por quê? Porque hoje pode adotar. Um casal de homens pode adotar. Um casal de mulheres pode adotar. Só a mulher pode adotar. Só o homem pode adotar. O cara é amaziado, é casado, é viúvo, é solteiro. Uma audiência, ela deixou o pai registrar uma certidão, porque já tinha um laço afetivo melhor. O pai biológico estava fazendo a questão do filho depois dele, e a mãe, ou seja, a certidão ficou 2 pais e uma mãe. É possível. É possível que a certidão possa ter 2 pais, 2 mães, tranquilamente. Na hora da adoção, evidentemente, né? Outro requisito, tá? É que entre o adotante e o adotando deve existir 16 anos de diferença. O adotante e o adotando deve existir entre eles mais de 16 anos de diferença. É lógico, né? Tu tens 18, vai adotar um menino de 18, de 17, no caso 18 não poderia, mas 17 já poderia, tu não poderias por causa da diferença, né? Tem que haver uma diferença de 16 anos para que possa ser adotado, Então o adotante tem que ser 16 anos mais velho que o adotando, tá? Tem que haver essa diferença de 16 anos. Requisitos subjetivos ou de conveniência. Primeiro, reais vantagens para o adotando, né? Como eu disse, o que importa aqui é se atender o interesse do adolescente, da criança, não é da pessoa que vai adotar. Então tem que ter reais vantagens para o adotando e motivos legítimos do adotante. Por exemplo, é uma mulher que ela é estéril, o marido é estéril, é um casal que não pode ter filhos, eles querem uma criança, há um motivo legítimo. Tem uma mulher que tem endometriose e não pode ter filhos, então eu vou permitir a ela, através da adoção, essa questão. Então também eu vou observar os motivos legítimos do adotante, né? No caso desse casal americano, não há dúvida nenhuma, eles já tinham 4 filhos, né? Tinham adotado as 2 irmãs e queriam adotar agora o outro irmão delas, para levar a família completa. Requisitos de consentimento.
A adoção exige o consentimento dos pais ou responsáveis, se houver. Então, tem o pai vivo, a mãe vivo daquela criança, o pai biológico, a mãe biológica. Eu vou vir em juízo para que eles consintam ou não. Mas, professor Franklin, se aquele pai e aquela mãe tiverem sido destituídos do poder familiar por conta de terem abandonado materialmente, moralmente, intelectualmente aquela criança, aí lógico, né? Que a palavra deles não vai ter valor nenhum, porque eles não souberam cuidar daquela criança enquanto pais. O maior de 12 anos deve se consentir na adoção. Então, se eu vou adotar uma criança maior de 12 anos, ele vai depor para dizer se ele consente. Por exemplo, esse menino que na época tinha 16 anos, ele foi lá e prestou depoimento e disse: eu quero ser adotado. O adolescente tem que consentir a sua adoção. Mas a pergunta é, professor Franklin, e se o adolescente for contra a adoção? Essa é a pergunta. Se o adolescente não quiser ser adotado, não consentir, o juiz pode contrariar a vontade do adolescente. Mas por que, professor, contrariar? Porque se o juiz verificar, juntamente com o membro do Ministério Público, que existem reais vantagens para o adolescente naquela adoção, ele pode contrariar. Claro, não é regra. Tá? O fato do juiz contrariar a vontade do adolescente, ou até contrariar uma posição do estudo social, é uma exceção. A regra é que se o adolescente não quer, ele não defere. A senhora quer perguntar? Diga. Professor, você está falando que a adoção exige a habilitação para isso, né? Sim. Imaginar, então, que a mãe, um filho pequeno, conhece uma outra pessoa que não conhece, e ele quer dar o nome dele para a criança. A criança não tem registro. Isso aí é o que a gente chama de adoção à brasileira. Registrar filho próprio como seu é crime. Cadeia. Não pode fazer assim. Se eu tenho a lei que diz como tem que ser feito, como é que eu vou pegar o filho de uma pessoa que não é meu e registrar como meu? Eu sei que aqui existe isso, mas eu não posso. É ato nulo, vai ser anulado e a pessoa vai responder por registro de filho alheio como próprio. É crime previsto no Código Penal da cadeia, né? E outra coisa, professor, mas o senhor não fez nunca adoção de pessoas que já estavam criando aquela criança, já tinha a guarda de fato? Fiz muitas, dezenas, talvez centenas de adoções assim. Mas hoje, cada vez mais, a lei vai afunilando, forçando as pessoas que querem adotar a passar pelo processo de habilitação, para justamente evitar isso da pessoa pegar o filho na maternidade, a mulher não... olha, eu não tenho condições, olha, eu quero lhe dar o meu filho. Cada vez mais se evita esse tipo de coisa, tá? Até porque às vezes a pessoa pode estar bem intencionada, mas a pessoa também pode estar mal intencionada e vender a criança, traficar aquela criança. Sempre, como eu disse, o juiz, ao contrariar a vontade do adolescente, ele vai decidir pelo real interesse desse adolescente. Estágio de convivência. Professor, para terminar a aula, né? Terminar. Ele dormiu a aula toda, essa aqui dormiu, essa também dormiu, eu vi daqui. Tô vendo tudo. Daqui eu tô vendo tudo, não adianta a senhora mentir para mim. A senhora dormiu. Dormiu, eu vi. Esse também, não filmei ela, né? Porque já pensou, seria um mico. Mas ele, o homem da infância, olha, tá dormindo. Dormiu a aula toda. Pô, bem, eu passei por ele na parada de ônibus ali, ele nem me viu, tá vendo? Como é ontem, ele estava tão dormindo, aí a minha esposa falou, não, mas ele tá dormindo aí. Então, tá dormindo de novo. Bom, estágio de convivência. É um período, isso é para mostrar para a galera que está assistindo o vídeo, que é ao vivo e a cores aqui, não tem flu-flu nem vem cá, meu bem. Estágio de convivência. É um período de convívio entre o adotante e o adotando. Então, lógico, eu vou ter que colocar a criança para conviver com a pessoa que quer adotá-la, para saber se eles têm laços, né? Se eles podem firmar laços, né?
que tem por finalidade propiciar um relacionamento de intimidade e afetividade entre ambos e de permitir ao juiz a verificação dos demais requisitos. Diga. Limite como? De idade? Não existe limite, não. Você pode adotar quantos você quiser, desde que você prove que tenha condições financeiras de bancar. A senhora não viu já reportagens sobre pessoas que têm verdadeiras creches em casa, criam não sei quantos filhos? Então, se ela provar que ela tem condições de adotar, ela pode fazer, tá? Não existe limite. O ECA não estipulou o prazo de estágio de convivência em se tratando de adoção nacional, mas esse é fixado então pelo juiz. E na prática o juiz acaba fixando o prazo em torno de 1 ano, né? É demorado, mas você nesse 1 ano, eu estou dizendo na prática, pode fixar 6 meses, pode fixar 30 dias, é um pouco temerário, tá, gente? Só 30 dias é muito pouco tempo, porque aquele prazo tem que ser elástico. Vou te explicar por quê. Que aquela criança vai ficar com aquele casal o resto da vida, como filho. Então é muito pouco tempo, 1 ano, até te digo que é muito pouco tempo para aquele casal saber se realmente quer ficar. O que eu recomendo, geralmente como promotor da infância que fui, e adoro a infância, é que você primeiro peça a guarda. Peça a guarda. Consiga a guarda, fique com a guarda de fato, muitos anos. E eu fazia muito isso, a pessoa ficava com a guarda, depois chegava, olha doutor, a gente já cria essa criança há muito tempo, nós amamos essa criança, nós amamos ela como filho, queremos adotar, e aí a gente vai então fazer a adoção. E nesse caso, se ele já tem a guarda de fato, eu vou dispensar, nós vamos ver isso na próxima aula, o estágio de convivência. Mas isso só na próxima aula. Pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?